Seja bem-vindo, seja bem-vinda à educação de jovens e adultos. Você está dentro da grande área de concentração de ciências da natureza e suas tecnologias. Lápis e caneta na mão que vamos corrigir algumas atividades. Vem comigo para o quadro virtual. Dentro da grande área de consideração do 7º ano, módulo 1, unidade 2. Atividades do módulo 1 dentro da unidade 2. Vamos aqui observar a imagem e a questão número 1. A figura representa um efeito. Efeito esse denominado efeito estufa. Ele quer que você indique V para verdadeiro e F para as alternativas falsas. Vamos lembrar e aproveitar o desenho para mostrar para vocês que o efeito estufa é um fenômeno natural. Porém, o seu agravamento e a sua intensificação, que é causada pelo homem, este sim é prejudicial ao meio ambiente. Enquanto aqui nós temos ao redor de 25 graus Celsius a temperatura do planeta, em contrapartida aqui nós temos temperaturas acima de 30 graus Celsius, o que vai prejudicar e impactar de forma negativa no nosso meio ambiente. Ou seja, o agravamento do efeito estufa é sim prejudicial ao planeta Terra. Pois bem, ele quer que você coloque V para verdadeiro e F para falsa. Nós vamos analisar uma por uma e ao final das nossas leituras a gente vai colocar V ou F. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre em nosso planeta. E aí, você acha que é verdadeiro ou você acha que é falso? 2. O calor provocado pela incidência de raios solares é totalmente irradiado de volta para o espaço. Você acha que a número 2 é verdadeira ou você acha que ela é falsa? Número 3. O efeito estufa pode ser intensificado pela emissão de gases como dióxido de carbono, CO2, e pelo oxigênio, O2. Você acha que ela é verdadeira ou falsa? Número 4. O aumento dos gases de efeito estufa possibilita a diminuição das temperaturas médias globais. Verdadeiro ou falso? E por fim, antes do gabarito, do número 5, nós temos: o efeito estufa pode provocar a extinção de espécies e danos diversos ecossistemas. Seria verdadeiro ou falso? Vamos para o gabarito? Pois bem, no nosso gabarito oficial, nós temos que a número 1, ela está verdadeira. O efeito, sim, é um fenômeno natural que ocorre no nosso planeta, inclusive ele é benéfico. Já em contrapartida, a número 2 está falsa, onde mostra que, pela incidência de raios solares, é totalmente irradiado. O calor provocado pela incidência de raios solares é parcialmente irradiado. Uma vez que ele marcou na nossa questão totalmente irradiado, ela está falsa. Continuando ainda com a nossa correção, nós temos a letra A, o número 3, que é a letra F. O efeito estufa pode ser intensificado pelos gases como dióxido de carbono. Perfeito. O CO2 intensifica. Mas o oxigênio, inclusive o gás que a gente respira, nesse caso não, né? Gases como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o metano e o clorofluorcarbono, esses sim prejudicam, ok? Então essa está falsa. Já na número 4, o aumento de gases de efeito estufa
possibilita a diminuição das temperaturas, é o contrário. Ele possibilita o aumento da temperatura global. Ou seja, o número 4 está falso. E por fim, o número 5. Vem aqui comigo. O efeito estufa pode provocar a extinção de várias espécies e danos irreversíveis no ecossistema. Ela está verdadeira. Vamos lembrar que algumas espécies, como os pinguins, os ursos polares, devido ao agravamento do efeito estufa, estão correndo risco de extinção, devido aí afetar a cadeia alimentar com impacto negativo gigantesco. E são animais também que dependem muito do frio, vivem em regiões como o caso do urso polar, no Polo Norte, e o pinguim no Polo Sul, e o aumento da temperatura afeta diretamente eles. Vamos para o número 2? Número 2, então, na tela para vocês. A agricultura é uma das responsáveis pelo aumento da temperatura. Emissões do setor são somadas a desmatamentos para a conversão de terras para o cultivo. Representam algo cerca de 17% a 32% de todas as emissões de gases do efeito estufa provocados em atividades humanas. O maior problema, no entanto, está nas emissões de gás carbônico, promovida pelo uso da terra e pela conversão de florestas em terras agrícolas. A queima ou o apodrecimento das florestas libera no ar o carbono, que estava armazenado nos troncos, folhas e raízes no solo. Tem o site, inclusive, de onde foi extraído o texto. Comando da questão. O texto cita a conversão de florestas em terras agrícolas no aumento de emissão de gases do efeito estufa, mas especificamente ao gás carbônico. Você sabe que o dióxido de carbono é representado por o CO2. Então, ele pediu para você encontrar a fórmula. Ora, a fórmula está localizada, então, na letra D, gabarito oficial. Não quer dizer que seria somente o dióxido de carbono. Nós sabemos também que o metano, o clorofluorcarboneto, o monóxido de carbono e outros gases também contribuem para a destruição da camada de ozônio. Fique atento a esse detalhe. Como na questão pediu para marcar a fórmula do dióxido de carbono, você ia lá marcar do CO2. Inclusive, o próprio dióxido de carbono é eliminado na sua respiração. Vamos para o número 3? Acompanhe comigo no quadro. Número 3. O ozônio, escreva aí junto comigo, o O3, e ele é diferente do oxigênio, que é o O2, é um gás muito instável, localizado, no caso do ozônio, principalmente na estratosfera, que possibilita 3 moléculas de oxigênio, conforme mostra aqui que eu coloquei para vocês, e a sua principal função presente na atmosfera é... Qual que é a principal função dela? Lembra? No nosso gabarito oficial, nós temos aí as alternativas para vocês pensarem comigo. Letra A, absorver o gás carbônico atmosférico. Letra B, filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Letra C, assegurar o equilíbrio de temperatura da Terra. Letra D, promover a radiação infravermelha emitida pelo Sol. Qual dessas você julgaria que seria a correta? Vou deixar em vermelho aqui para vocês. Filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol, gabarito oficial, letra B. Ponto aí para quem prestou atenção na explicação inicial da nossa aula. Já a número 4 vai fazer referência às nossas alternativas que aqui aparecem, que seria e indicaria para você que a alternativa correta seria a 2 e a 3. Vamos ver aqui a 3. Substituição do CFC, clorofluor, por outros gases como propano e butano
é uma medida de impedir a destruição na camada de ozônio. É uma solução. Outra solução também para evitar a destruição na camada de ozônio é o uso de fontes alternativas de energia, como o caso da energia solar e da energia eólica. Fique atento também para essas informações importantes, tá? Para diminuir o agravamento do efeito estufa, a diminuição de combustíveis fósseis que provém do petróleo. Isso também vai corroborar para amenizar, diminuir esses impactos. Pois bem, voltando para o nosso quadro virtual, você tem que, a número 4, a destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação ultravioleta, aumentando a atividade de fotossíntese da planta? Não, porque a fotossíntese ela chega até um determinado nível. A quantidade, então, aqui vai ser insignificante, porque ela vai chegar num platô. Então, não seria a número 4, e a alternativa certa para essa questão seria a letra A, 2 e 3 estariam corretas. Pois bem, número 5, quinta e última para vocês. Vamos ver aí relacionados a respeito do efeito estufa e o aquecimento global na número 5. Novamente, assunto muito importante para a sua prova. São feitas algumas afirmações, assinale V para verdadeiro e F para falso, tá? Presença dos gases de efeito estufa na atmosfera torna a Terra habitável. Caso não existissem naturalmente, a temperatura média do planeta poderia cair drasticamente. Já no número 2, mostra que o aumento das temperaturas globais e a composição da atmosfera desencadeiam alterações importantes em todos os sistemas e ciclos naturais da Terra, provocando diminuição do nível das marés. E aí, você acha que seria verdadeiro ou seria falso? Número 3. A principal evidência dessa mudança atual do clima é o aquecimento global, que foi detectado na diminuição da temperatura média global do ar e dos oceanos. E a número 4, a temperatura média global de superfície aumentou nos últimos 100 anos. Qual dessas seria verdadeira? Qual dessas seria falsa? Pois bem, a número 1 seria correta, verdadeira, uma vez que sim, o efeito estufa permite que a Terra fique habitável. Então, a número 1 seria verdadeira. Já a número 2 estaria falsa, porque o aumento da temperatura global desencadeia alterações importantes, provocando diminuição no nível das marés? Não, pelo contrário, ia ocasionar o aumento do nível das marés. Então, essa estaria falsa. Número 3. A principal evidência dessa mudança atual do clima e aquecimento global foi detectada na diminuição da temperatura? Pelo contrário, foi no aumento da temperatura média e não na sua diminuição. Ela estaria falsa. Número 4. A temperatura média global de superfície aumentou nos últimos 100 anos. Perfeito. Ela estaria correta. Pois bem, chegamos ao final da nossa aula, onde relembramos alguns conceitos importantes, como a função e o objetivo ali da camada de ozônio de proteger o nosso planeta, de tornar ele habitável, do conceito de efeito estufa, que é um fenômeno natural do planeta Terra, permitindo inclusive o surgimento da vida, devido aí ao aquecimento, à temperatura. Lembrando para vocês que sem a camada de ozônio e sem o efeito estufa, nossa temperatura seria muito fria. Então, em decorrência disso, a água seria até mesmo sólida, o que impossibilitaria a vida surgir no nosso planeta. Revimos alguns conceitos importantes também, como os gases e os poluentes que acabam contribuindo para a destruição da camada de ozônio, que seriam eles o dióxido de carbono, o metano, o clorofluorcarbono e o monóxido de carbono. Espero vocês na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Até mais, valeu!